Amém. Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do eterno Deus a cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Salmos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mas o versículo número 5 diz, porque o Senhor é bom, uma afirmativa, que coisa boa. Vamos então orar ao nosso Deus neste momento, Amado Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por estarmos reunidos aqui em teu nome, para te louvar e para te bendizer. Pedimos a tua bênção, Pai amado, que o Senhor possa, na manhã de hoje, receber os nossos louvores, Pai. Que, embora, Pai, sejam imperfeitos, mas são fruto de lábios que confessam o teu nome. Ó Deus amado, obrigado pelos irmãos que já estão aqui, por aqueles que estão a caminho também, por aqueles que não virão, Pai, por algum motivo, nesta manhã. Nós rogamos a tua bênção. Rogamos também, Pai, o teu favor sobre as mães, neste dia que também lembramos, Pai, delas. Pedimos também que o Senhor as agracie com toda a sorte de bênçãos. Expressamos ao Senhor a gratidão por aquelas que nos geraram. É assim que nós te oramos neste momento e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o Inário Novo Cântico, o hino de número 62 do Inário Novo Cântico.
Louvado seja Deus. Vamos então passar aos cânticos congregacionais. Igreja, irmãos, hoje estamos assim, felizes de ver que o nosso irmão Ivaí, que estou passando por uma tribulação ali, né, uma cirurgia, retornou e hoje está aqui integrando o grupo novamente, né, recuperando-se, né, da sua saúde, e tudo isso também é mais um motivo de dar essas graças a Deus, como disse esse hino, né? E também tem o que iremos cantar agora, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez ou espada?
vidas que estão sendo agraciadas, orando pela vida do nosso irmão, que graças ao Senhor está conosco de volta, recuperado, e Deus é maravilhoso. Também orando ao Senhor pelos aniversariantes. Eu sei que dia 19, ainda falta, né? Dia 19 é nossa irmã Mimi, né, irmã? A gente não esquece. Também a nossa irmã Rosane 40, também comemorou mais um aniversário essa semana, não é isso? Não vou pedir para a senhora subir, não, mas eu vou descer, né? E quero pedir que a irmã também venha. A irmã, vamos orar por vocês neste momento, rogando a bênção. Vem estar com ela. Tem mais alguém que eu tenha esquecido aqui, gente? Um jovem aí. Você fez aniversário também, vem cá? Foi dia 20. O seu dia 20? Então vem também, vem. Vamos orar nesta hora. Você que está entre nós, erga suas mãos em direção a esses queridos e vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, ó Pai amado, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede, os teus filhos vieram aqui, Pai, para te louvar e para te bendizer, e nós queremos apresentar a vida de cada um deles diante do Senhor, Pai, rogando a tua bênção e o teu favor. Pai amado, rogamos pela vida do Mateus, Pai, esse jovem, que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-lo pela vida, pela estrada da vida, Pai, de maneira retilínea, Pai, trazendo bênçãos, Pai querido, fazendo com que ele seja cada dia mais um instrumento da tua parte, para glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus amado, a contemplar, ó Deus querido, os anseios do seu coração, a conceder bênçãos copiosas sobre a vida dele. Rogamos também nesta hora, Pai, pela vida do nosso querido Pai amado, Ivaíra, Pai, que alegria, Pai amado, tê-lo conosco nesta manhã, fazendo aquilo que ele mais aprecia, que é louvar o teu santo nome, que é te servir com o talento que o Senhor deu a ele, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor, ó Pai amado, possa confirmar a cada dia, Pai, o seu restabelecimento, Pai, e que ele, ó Deus amado, possa viver, ó Deus, entre nós, por muitos dias, Pai querido, também, ó Deus amado, te exaltando, te glorificando, como ele sempre te fez. Ele te pertence, Pai, ele é teu, Pai, e a tua igreja se alegra, Pai amado, com a presença do teu Filho, Pai. Rogamos ainda, Pai amado, pela vida, ó Deus, da nossa irmã Mimi, Pai querido, rogando ao Senhor também que a tem sustentado durante esses anos todos, Pai, que o Senhor continue, Pai amado, a derramar sobre ela, ó Pai, graça, bênçãos, Pai, copiosas, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para com ela, concedendo dons, fazendo com que ela seja, Pai, um instrumento da tua parte, Pai, para todos nós, Pai, que convivemos com a irmã. Ó Deus querido, gratidão, Pai, há em nossos lábios, alegria em nosso coração, pela vida da Mimi, Pai. É assim que nós te oramos, de forma agradecida, Pai. Oramos também neste momento pela Esther, Pai, que ainda faltam alguns dias, Pai, mas sabemos que o Senhor, ó Pai, é Deus maravilhoso e bondoso, Pai, e no dia 23, Pai, que também a tua bênção, Pai, que alegria na casa, Pai, que possa haver, ó Deus, gratidão também, Pai, pela vida preciosa da nossa querida Esther, Pai, que tem sido filha, Pai, filha realmente, ó Deus, na acepção da palavra, que cuida, que ama a sua mãe, Pai amado, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, e que também, ó Deus, é mãe, Pai, rogamos a tua bênção. Queremos te agradecer ainda, Pai, pela vida, ó Pai, da Rosane 40, Pai, pedindo ao Senhor também que o Senhor venha, Pai, agraciá-la, Pai, que o Senhor venha conduzi-la, ó Deus, durante muitos e muitos anos, Pai, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que ela, Pai, seja essa mãe tão maravilhosa e cuidadosa como é para com Pedro, Pai querido. Ó Deus, esposa dedicada, Pai, pessoa que ama a tua obra, Pai, e faz com excelência tudo aquilo que o Senhor colocou como munus, como encargo sobre ela. Rogamos a tua bênção e também o teu favor sobre a vida da Rosane.
Te oramos assim como igreja do Senhor nesta hora, em nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, Rosane, querida. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Adeus. Deus abençoe.
você terá a oportunidade de vir à frente com a sua oferta, com o seu dízimo, tá bom? Venha com muita alegria cantando a nossa. Vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas, amém? Vou pedir ao nosso presbítero Wellington que faça essa oração. Gratidão, Pai amado, por tudo que tu és, por tudo que tu faz, Pai amado, na nossa vida. Muito obrigado, Pai amado, pelo vídeo, pela tua tempo, Pai amado, depositado na cultura da tua nossa, que tu possa abençoar, Pai amado, que tu possa guardar, Jesus, ricamente toda aqueles que aqui estão depositados, Pai amado, no seu vídeo, no seu Jesus.
muito grato, assistente, Senhor Jesus, e a sua família. Perdoa os nossos pecados, Pai amado, conosco, no nome do teu amor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos então orar pelo Pedro, que vai sair agora com a professora para a aulinha. Cheio de preparativos. Mochila. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estudar a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, Pai, através das Escrituras, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e talento, Pai, capacidade, disposição, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor. Abençoa a nossa aulinha dominical das crianças, Pai, que a gente possa abençoar essas vidas, Pai, cada dia mais. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma oportunidade para eu falar aqui. Poxa, Eu quero falar. Alô. Eu quero agradecer os irmãos, aqueles que oraram por mim, que realmente foi 6 horas e meia de operação, de cirurgia, aliás, e realmente o Senhor esteve presente em toda a cirurgia. Inclusive o médico falou comigo que estava realmente complicada a minha situação. E eu quero agradecer os irmãos, que muito faz efeito a oração do justo. Entendeu? Eu criei, passei por dificuldade, fiquei 15 dias lá, passei dificuldade, quero confessar com os irmãos, mas não vou dizer que tudo foi flores, mas foi complicado. Mas
graças a Deus o Senhor me livrou mais uma vez, entendeu? Dessa situação. Então eu quero de coração mesmo agradecer os irmãos que oraram por mim, através do pastor que fez tomar conhecimento da minha situação, inclusive esteve lá, participou, viu a minha situação, e eu agradeço de todo o meu coração. Estou bem recuperado, graças a Deus. As pessoas estão achando abismadas, estou fazendo praticamente um mês hoje que eu estou aqui, e foi realmente complicado, mas eu agradeço as orações. Eu não podia deixar de agradecer a vocês, porque realmente a oração faz muito efeito, e fez efeito. Muito obrigado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos hoje comemorando o segundo domingo, é o mês de aniversário da igreja. Hoje é o segundo domingo, obviamente Dia das Mães. Muitas pessoas já estão com as famílias, né, em casa, mas louvamos a Deus por vocês que aqui estão presentes, né? O tempo também está um pouquinho frio, que dificulta para alguns estarem aqui, mas nós não ficamos em casa, viemos para louvar e adorar ao nosso Deus e ouvir a sua palavra. E eu quero convidar o reverendo Ricardo, ele trará a mensagem de Deus aos nossos corações na manhã de hoje. Deus te abençoe, reverendo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer essa rica oportunidade que Deus me concede de mais uma vez estar subindo ao púlpito para pregar a mensagem de Deus, e é um motivo de muita alegria porque hoje nós estamos no segundo mês do nosso aniversário e é um privilégio para nós completarmos 38 anos. Eu quero desejar também um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui presentes, e sem mais delongas vamos passar a leitura da mensagem que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Eu quero convidar a igreja que me ajude, eu lerei os versos pares e peço à igreja que me auxilie com os ímpares. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, Quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante ao seu Espírito no homem interior. e assim a mente de Cristo no nosso coração, pela fé, estando trabalhados e alicerçados em amor, A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. e conhecer o amor de Cristo que excede pelo entendimento, para que sejais chamados toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela mensagem da tua palavra que lemos agora, Senhor, e estamos aqui, Senhor, no decorrer desse culto, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Somos o teu povo, somos a tua igreja, Senhor. Nós fomos chamados, Senhor, para glorificar a Ti, Senhor, e é isso que nós queremos fazer nesse dia, Pai, nesse domingo, no primeiro dia da semana. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender essas verdades tão importantes para a nossa fé. Assim te oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar um tema que eu entendo ser muito importante. A igreja que glorifica a Deus em todas as gerações. São 38 anos de história. Nós temos vivido coisas extraordinárias aqui na Betel. Não fui um dos fundadores, mas eu tenho certeza que temos entre nós a Lídia, que é a nossa irmã Lídia, que é uma testemunha daquilo que Deus começou lá atrás e que vem fazendo e realizando até os dias atuais. Se nós estamos aqui hoje para glorificar a Deus, é porque Deus começou uma obra grandiosa lá atrás no coração de alguns irmãos. Alguns não estão nem entre nós, estão na glória com o Senhor,
mas fizeram parte dessa maravilhosa história que nós hoje estamos vivendo aqui. E o texto que nós temos em nome, que acabamos de ler, fala de um apóstolo que está aqui diante da presença de Deus, derramando a sua vida em oração. Paulo ficou conhecido pelo seu trabalho como apóstolo dos gentios. Ele fez a defesa do seu apostolado, tendo em vista a discordância de algumas pessoas que não viam nele alguém que fosse referendado da parte de Deus para trazer a mensagem do Evangelho. Mas a sua pregação, a sua dedicação em tornar o nome de Deus conhecido de todas as pessoas, fez com que Paulo ele alcançasse através do seu trabalho muitas vidas. Paulo veio com uma mensagem que diz que Deus, pelo seu propósito eterno, decidiu salvar não apenas judeus, como no Antigo Testamento se dizia, se pensava, mas Deus também decidiu, no seu plano eterno, salvar pessoas que eram excluídas, um povo que era discriminado na sociedade. Deus, por meio da mensagem que o apóstolo Paulo usava para pregar com autoridade a mensagem das Escrituras Sagradas, e muitas pessoas, não apenas os judeus, mas também os gentios, se curvavam diante de Deus. Paulo veio pregar a mensagem pela fé, ou seja, todo aquele que confessar Jesus Cristo, que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, passa a fazer parte do povo de Deus. E essa união entre judeus e gentios, congregando no mesmo lugar, sendo alcançados pela graça, pela maravilhosa graça de Deus, trouxe um desconforto no coração dos judeus ortodoxos. E isso fez com que Paulo sofresse muitas perseguições. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, falando do amor de Deus, o inferno se levanta, porque Deus ele quer alcançar aqueles que são seus eleitos, e para isso a mensagem do Evangelho ela é importante. Por essa razão a gente observa aqui no capítulo 3 que Paulo vai explicar um grande mistério da parte de Deus, porque esse mistério é a igreja, que foi revelado a ele pela graça, e essa revelação ela acaba escandalizando os judeus, e foi justamente esse motivo que Paulo é preso. A igreja manifesta agora, irmãos, a igreja do Senhor, como diz no capítulo 3, no verso 11, ela manifesta agora a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus, diante do seu plano eterno, ele escolheu um povo que pertenceria, que seria chamado de igreja, onde a sua multiforme sabedoria seria conhecida pelos principados e potestades. Veja como o plano de Deus é extraordinário, porque Deus reúne um povo, não apenas um povo escolhido que serviu de referência como judeus, para que a mensagem do Senhor futuramente fosse também estendida aos gentios. Deus escolheu esse povo pecador para servir e o adorar e glorificar o seu poderoso nome. A igreja é esse lugar onde o povo do Senhor se reúne para glorificar a Deus, para adorar a Deus por tão grandiosa sabedoria que estende a nossa compreensão, porque nós somos limitados na nossa forma de entender e compreender os propósitos divinos. Mas Paulo vai falar aqui que são esses os motivos pelos quais ele agora diz no versículo de número 14: e por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Veja que Paulo, ele era um judeu, e todo judeu ele tinha uma postura de orar de pé, com as suas mãos erguidas, pedindo a Deus, intercedendo a Deus pelas suas causas. Mas Paulo, em submissão, em reverência a Deus, Paulo se coloca de joelhos para entender que aquilo que estava em jogo ultrapassava os seus limites, ou fazia com que ele dependesse totalmente da ação divina. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos assim agir dessa forma, nós precisamos nos colocar de joelhos, porque existem situações que fogem do nosso controle, como foi testemunhado aqui pelo nosso irmão Evair. A causa dele era uma causa difícil, mas o Evair teve pessoas que se reuniram com ele num único propósito,
de clamar ao Deus que é todo-poderoso, que pode fazer coisas que nenhum homem é capaz de fazer, como, por exemplo, mudar o quadro de uma enfermidade. O Deus que nós servimos é assim. Ele transforma vidas, Ele renova a nossa fé, Ele faz com que a gente se reúna dentro de um templo para buscar a Deus, ou em casa, no quarto, para buscar o Senhor em oração, crendo que Ele pode realizar coisas impossíveis. A igreja, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui, é uma igreja que muitas vezes, como Paulo está ensinando, ela precisa estar de joelhos, dobrados, curvados diante de Deus para ver, para clamar ao Senhor, pedindo para que Ele se mova entre nós. Existem muitas causas que nós temos e devemos apresentar diante de Deus. Paulo aqui poderia estar orando por si próprio, porque ele estava preso. Mas Paulo se lembra de uma igreja que, quando ele escreveu essa epístola, tinha apenas 8 anos de vida. Ou seja, era uma igreja menina, criança ainda, que não tinha tanta maturidade, e estava rodeada de pessoas incrédulas, pessoas que estavam ali na sua incredulidade, buscando a deuses em idolatria. Éfeso era uma cidade, meus irmãos, que era rodeada, era uma rota de comércio, um lugar importante no cenário da época. E muitas pessoas iam por ali para fechar bons negócios. Mas Éfeso também tinha os seus templos, como o templo de Diana, que era uma forma de atrair as pessoas idólatras para conhecer uma das 7 maravilhas do mundo. Ou seja, aquela região era uma região muito importante. E Paulo, dentro desse cenário, entende que essa igreja, que ainda é menina, ela precisa e carece da ajuda dele, de joelhos, intercedendo para que Deus fortaleça aqueles irmãos na sua fé. Irmãos, nós precisamos entender, e aqui a nossa fé nos mostra que nós precisamos ir além da teologia, porque a teologia nos traz muito conhecimento sobre Deus, mas ela nos traz a vivência que nós precisamos experimentar com os joelhos dobrados para poder viver coisas extraordinárias que só mesmo Deus pode proporcionar ao nosso coração. Nesses 38 anos de fé, nós temos visto e conhecido o propósito de Deus, como Deus atrai para si, para essa igreja, para essa comunidade, pessoas inimagináveis, pessoas que nós jamais poderíamos entender que chegariam aqui. Recentemente, não muito tempo atrás, chegou entre nós uma pessoa que hoje está presente conosco, que por vezes tentou conhecer a nossa igreja, porque uma irmã falava sempre das coisas maravilhosas que Deus fazia aqui. Queridos irmãos, e esse convite foi se estendendo tanto, até que um dia, ela não aguentou mais esperar o convite e ela veio por conta própria a este lugar. Está conosco até hoje. Já passou por situações difíceis na sua vida, principalmente na saúde, mas foi nesse lugar, essa pessoa improvável, ela pôde experimentar o poder e o amor de Deus. E é isso que nos traz alegria nessa manhã. Saber que o Deus que está entre nós, o Deus que está, que age, que opera através de nós, é esse Deus que tem reunido pessoas nesse lugar durante 38 anos, manifestando a sua graça, o seu poder e a sua maravilha. O que nós estamos vendo aqui dentro desses 38 anos é que nós não somos chamados para olhar para uma causa maior da nossa existência, porque se Paulo fizesse isso, ele não estaria intercedendo por essa igreja, ele estaria clamando a Deus para que Deus o libertasse dessa prisão. Mas muito contrário, Paulo não olhou para si. Paulo entendia que havia um propósito muito maior de Deus e que ele fazia parte ao estar ali encarcerado, e esse era o motivo maior do seu aprisionamento. Irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida e fazem parte do propósito de Deus, do plano de Deus, para que Deus possa trabalhar no nosso coração, trabalhar em torno de nós, atingindo os nossos familiares, os nossos amigos, as vizinhanças em torno da igreja. E é isso que faz com que a gente, ao comemorarmos 38 anos, a gente esteja aqui agradecidos a Deus, glorificando a Cristo pelo testemunho vivo da sua graça, do seu amor e da sua sabedoria. Hoje, nesses 38 anos,
nós temos muitos motivos para glorificar a Deus. Agradecemos a Deus pelos nossos irmãos que hoje não estão entre nós, mas que começaram esse trabalho, e talvez no coração de muitos deles, eles não entenderiam o quanto essa igreja haveria de crescer e ser relevante nessa cidade. São 38 anos de história. Talvez alguns deles entendessem que 5 anos bastasse, que talvez alguns deles entendessem que só algumas pessoas sendo alcançadas pela graça do Senhor seria bastante para que essa igreja se mantesse firme e viva. Mas o propósito de Deus sempre vai além, e é por essa razão que o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca de joelhos para interceder e orar por esses irmãos. Entendam que o versículo 14, ele na verdade é uma retomada do apóstolo Paulo, para explicar o motivo pelo qual ele estava preso. Paulo começa isso no capítulo 3, no versículo 1, falando a mesma coisa, e ele começa a tocar em vários assuntos, mas ele se esquece de explicar o motivo pelo qual ele estava preso. E aí, irmãos, o que Paulo faz é retomar esse texto para dizer àqueles irmãos que eles não ficassem tristes no seu coração pela prisão do seu pastor, que eles entendessem que a prisão dele fazia parte de algo muito maior. Muitas vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos tristes quando alguém cai enfermo, quando alguém da nossa família fica desempregada, quando há uma cisão na relação, quando existe algo que tira a gente da zona de conforto. Muitas coisas do nosso dia a dia fazem com que o nosso coração se sinta triste e desmotivado. Mas a oração, principalmente de joelhos, quando nós nos entendemos e nos colocamos em reverência a Deus, nós entendemos que por meio da fé, Deus, ele é capaz de agir e de operar poderosamente no nosso meio. E Paulo vai dizendo no versículo de número 15, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja que Paulo agora começa a explicar quem é a família da fé. Uma igreja que é triunfante, ou seja, uma igreja que é composta por aqueles que já se foram e que estão na glória com o Senhor. Muitos irmãos que passaram aqui nessa igreja não estão entre nós, mas fizeram um trabalho maravilhoso para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Nós precisamos olhar para trás e entender que um legado foi construído, que pessoas dedicaram parte do seu tempo para interceder, para clamar a Deus, para fazer a obra do Senhor, contribuir com o seu trabalho, com o seu ministério, para que o nome do Senhor fosse glorificado e conhecido de muitos. Paulo está dizendo que essa igreja, ela é composta de pessoas que já se foram, que nós chamamos da igreja triunfante, mas Paulo também vai falar da igreja militante, que é a igreja que hoje nós fazemos parte, que nós estamos aqui lutando contra o pecado, denunciando as obras do diabo, para que as pessoas possam se voltar para Deus. Deus tem usado a nossa vida, Deus tem usado o nosso chamado como filhos da fé, como servos de Deus, para proclamar essas verdades tão importantes. E Paulo está dizendo aqui que o povo de Deus é algo muito maior do que simplesmente uma denominação, como por exemplo a denominação presbiteriana. Nós somos parte de algo muito maior, algo que só mesmo Deus, nos seus propósitos e planos eternos, poderia de uma maneira tão maravilhosa planejar para que esse povo que estava distante e afastado de Deus pudessem ser alcançados pela fé em Cristo Jesus e fazer parte desta grande igreja. A família da fé, irmãos, somos nós que confessamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E Paulo está dizendo aqui nessa mensagem que ele lembra que Deus, ele é Pai de toda a família espiritual. Deus é Pai daqueles que estão na terra, mas Deus é Pai também daqueles que estão no céu. A igreja não é uma invenção humana.
O grande problema que nós temos visto no nosso tempo é que nós temos abandonado as Escrituras Sagradas algumas pessoas têm abandonado as Escrituras Sagradas para viver e fazer aquilo que bem entendem, para atrair para dentro de algumas igrejas coisas que não fazem parte, que não se adequam àquilo que a Escritura nos diz. As igrejas têm tomado formas que têm escandalizado o mundo. Mas Paulo está dizendo aqui que a igreja de Deus, ela está debaixo do chamado de Deus, que Deus ele tem um propósito para cada um de nós que ultrapassa a nossa compreensão humana. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela não aconteceu porque alguém um dia imaginou, vamos formar uma igreja, vamos reunir um povo, vamos adorar a esse Deus desconhecido. Não, a igreja surgiu do coração do Pai. E Paulo vai dizendo que é justamente essa família da fé, que ela está reunida, que ela nasce da vontade de Deus para glorificar o próprio Criador. E o que nós podemos pensar diante disso que Paulo está dizendo, se a nossa igreja local faz parte de algo muito maior, da família espiritual de Deus espalhada por todos os tempos, será que nós temos vivido como família da fé aquilo que Deus está requerendo de nós, aquilo que Deus espera de nós? Irmãos, por mais que a gente tente entender e compreender o que é ser igreja, o que eu percebo ao longo da minha caminhada ministerial e também de toda a minha vivência na fé, é que nós temos motivos suficientes para a gente estar diante da presença de Deus, agradecidos pela obra tão maravilhosa que Deus nos concedeu. Fazer parte da família da fé, ser parte do povo de Deus, fazer parte desse povo de Deus é algo extraordinário que deve despertar em nós um desejo tremendo de estar reunidos em torno de 4 paredes e fora delas, falando das maravilhas do Senhor. Mas por que muitas igrejas estão cheias demais e outras estão esvaziadas? Será que falta entendimento das Escrituras? Será que falta compreensão do seu chamado? Nós precisamos fazer esse exame de consciência, examinar o nosso coração, como faremos daqui a pouco para participar da Santa Ceia. O nosso coração precisa ser sondado, examinado, para ver se nós temos falhado na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. Igreja, nós precisamos entender, irmãos, que o que nós estamos fazendo hoje é carregar um legado que custou muito caro para outras pessoas lá atrás. Muitos perderam famílias por conta de entregar a sua vida a Deus. Muitos tiveram que ser expulsos de casa para que o nome do Senhor fosse glorificado. Pessoas foram julgadas por entregar a sua vida a Cristo. E se hoje nós estamos aqui comemorando 38 anos, é porque esse trabalho foi tão maravilhoso e tem se estendido até nós. Esse legado precisa ser carregado com cada um de nós que estamos aqui com muita responsabilidade, porque um dia nós também passaremos o bastão para os nossos netos, para os nossos filhos, irmãos. E como que Deus vai fazer isso? Através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, através da nossa dedicação e nosso comprometimento com Deus. E Paulo está dizendo isso, que essa família da fé, ela é uma família que tanto nasce do céu como nasce da terra. A grandeza de Deus, irmãos, ela ultrapassa qualquer compreensão humana. Jamais aqueles judeus do passado e esses que estavam aqui indagando ao apóstolo Paulo e denunciando o apóstolo Paulo poderiam compreender o amor de Deus pelas pessoas, um amor que não é exclusivo de um povo, que serviu como referência, mas Deus queria estender o seu amor a todos nós, a nós que estamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor e prestando esse culto. Irmãos, no versículo de número 16, Paulo começa agora, depois de estar com os joelhos dobrados, ele começa a fazer as suas orações. Nós precisamos estar atentos aos pedidos do apóstolo Paulo, porque talvez
Quando nós olharmos para os nossos pedidos que nós colocamos diante de Deus, nós podemos correr o risco de perceber que estamos no caminho errado. Deus, Ele atende a nossa oração. Deus escuta o nosso clamor. Deus conhece aquilo que se passa no nosso coração, mas a vontade de Deus está aqui expressada através da oração do apóstolo Paulo, quando no versículo de número 16 ele disse: porque segundo a sua riqueza da glória, vos conceja que sejam fortalecidos com o poder de Deus. Paulo ora, irmãos, para uma comunidade de 8 anos, uma comunidade que está sofrendo com seu pastor, uma comunidade que está cercada de pessoas idólatras. Paulo intercede para que Deus os fortaleça de uma maneira tão intensa com o seu poder, mediante ao Espírito no homem interior. Aqui nós precisamos entender uma coisa importante: não existe nenhuma fase da nossa vida que a gente não dependa da força de Deus entre nós. Não existe ninguém forte ou ninguém fraco. Existe um povo que depende do poder de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, para que a gente possa, nos dias atuais, resistirmos aos ataques que o diabo sempre está intentando contra a igreja do Senhor. Paulo está pedindo algo que todos nós precisamos colocar em oração todos os dias. Não existe uma pessoa sequer que esteja entre nós que não dependa da força de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que esse homem, que ele está orando aqui, quando ele fala do homem interior, ele está falando do intelecto do coração. Porque muitos de nós, irmãos, nós somos afetados no dia a dia por um monte de problemas que acontecem. E é natural que a gente, em algum dado momento da nossa vida, a gente se sinta fragilizado. E precisamos da oração dos irmãos. Precisamos tornar isso conhecido de algumas pessoas que realmente foram chamados para orar e têm isso como um chamado na sua vida, para interceder uns pelos outros, para fazer com que Deus nos traga forças em momentos, por exemplo, que estamos fragilizados na saúde. O que Paulo quer aqui, que esse povo, que se diz povo do Senhor, que foi alcançado por Deus, experimente no seu íntimo, na sua vida, que está, na verdade, que é desconhecida de muitos nós, aquilo que se passa no nosso coração, que a gente não tem a coragem de expor. Mas Paulo está dizendo o seguinte: Deus fortalece o coração desses irmãos, para que eles sejam animados no Espírito Santo, para viver as coisas tão maravilhosas que o Senhor tem na vida deles. Mas para que isso aconteça, o Senhor, através do seu Espírito Santo, precisa agir e operar nesses corações, para que eles se sintam reanimados. A oração tem esse poder, irmãos, de restaurar as vidas, de restaurar os corações, de fazer pessoas que estão machucadas por dentro, pessoas que estão feridas na fé, de serem restauradas pela ação do Espírito Santo, que se move entre nós para operar coisas que nós não conseguimos imaginar. O homem interior, aquele que foi chamado, que é o templo do Espírito Santo de Deus, precisa dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, para que ele possa promover a transformação que nenhum de nós é capaz de proporcionar. A mensagem da pregação que eu trago nessa manhã é uma mensagem que vai ao encontro de pessoas que nesse momento precisam de fortalecimento na fé, pessoas que estão atravessando situações difíceis na vida, mas que à luz da palavra do Senhor podem receber da parte de Deus a restauração. Deus é esse Deus maravilhoso que, através do apóstolo Paulo, se move a interceder para que Deus fortaleça na fé esses queridos e amados aqui, como Deus também no dia de hoje, através da nossa oração, pode fortalecer a vida de muitas pessoas. É por isso que todas as terças-feiras, esse tem sido um propósito do nosso pastor, da direção dessa igreja, para reunir pessoas 1 hora às terças-feiras, de 20 às 21 horas, para orar por muitas causas que nós precisamos colocar diante de Deus, inclusive para que Deus fortaleça esses irmãos da fé, para que o Espírito Santo edifique esses corações, para que as pessoas se movam a interceder e a se envolver com as causas do reino de Deus. Nós temos orado para que
as pessoas sejam curadas. Irmãos, e quando eu vejo Paulo falando sobre isso, eu não posso me esquecer de uma irmã que durante muito tempo eu acompanhei, e eu não vou mencionar o nome, e que vivia já a sua velhice, estava fragilizada na saúde, mas durante a sua vida aqui nessa igreja, essa irmã tinha um caderno de anotações, onde ela orava por inúmeras causas e colocava diante do Senhor. Ela já esteve nessa igreja, ela e apenas o pastor. Na época não era o reverendo Carlos Henrique, mas era o reverendo Jairo. E só os dois estavam reunidos num culto de quarta-feira, um culto de oração. Mas ela dizia: pastor, eu vou continuar nesse propósito e orando pela igreja. Irmãos, essa irmã foi tão maravilhosa, que mesmo lá nos momentos em que ela já estava com a sua memória falhando, ela esquecia de muita gente, mas ela não esquecia do pastor da igreja, dos pastores dessa igreja. Ela falava do reverendo Carlos Henrique, ela estava orando pela família do reverendo Carlos Henrique, e falava também da minha família, citava o nome da minha esposa Renata, o nome do meu filho Nicolas. Todos os encontros onde eu ia ministrar a Santa Ceia para essa irmã, ela passava, depois da minha oração, ela assumia e orava e intercedia pelas famílias da Betel. Ela não esqueceu. A fé dessa irmã estava preservada no seu íntimo, no seu coração, e ela não abriu mão de até os seus últimos dias de vida estar intercedendo por cada um de nós. Veja a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nós temos hoje, onde nós fazemos parte desse povo que Paulo está ensinando aqui, que tem a responsabilidade de orar para que Deus possa fortalecer a gente no nosso íntimo, para que a gente não desfaleça na fé, mas para que a gente possa viver essa fé vibrante que só mesmo o Senhor, por meio da obra do Espírito Santo, pode operar no coração de cada um de nós. Paulo continua dizendo: que vos conceda que sejam fortalecidos com o seu poder mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmãos, parece estranho Paulo orar para que Cristo ele habite no coração daqueles que já se dizem filhos da fé, daqueles que já foram inseridos na igreja. Mas o grande problema que nós enfrentamos no nosso tempo, meus irmãos, é porque Cristo ele tem entrado, habitou no nosso coração, assim como habitou no coração daquelas pessoas que estavam fazendo parte da igreja de Éfeso. Mas Cristo precisava habitar de maneira plena na vida deles. Muitas coisas, irmãos, nós deixamos de experimentar, porque Cristo entra no nosso coração, mas Ele não toca, por exemplo, o nosso bolso. Cristo não traz um quebrantamento ao nosso coração, porque isso é uma experiência que nós mesmos precisamos viver à luz das Escrituras Sagradas. Desde o momento que Cristo entrou no nosso coração, nós precisamos de algo que é extremamente importante na fé, que é a santificação. Quanto mais nós buscamos a santificação em Deus, mas Deus opera de uma maneira tão maravilhosa, capaz de fazer com que essas coisas que são vividas e experimentadas mediante a fé possam fazer com que a gente, com aquilo que Paulo está falando aqui, estejamos fortalecidos, arraigados e alicerçados no amor que Ele tem por nós. Irmãos, o amor de Deus, por mais que a gente tente compreender, é algo incompreensível, porque Deus me escolheu, porque Deus te escolheu e não o nosso vizinho que é tão bom, porque Deus escolheu a mim, um homem tão pecador, um homem talvez de uma dureza no coração, e Deus operou esse milagre da salvação em mim, mesmo não entendendo. A Bíblia vai dizer que isso é graça, outros vão dizer que não é graça. Eu também preciso querer, eu preciso ir ao encontro de Deus, irmãos, e nós estamos discutindo por coisas que nós não deveríamos. Deus é gracioso com o seu povo. Foi por isso que você está aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem.
É por isso que esses irmãos, ao lerem essa carta, entenderam perfeitamente que Cristo precisava habitar plenamente no coração daqueles irmãos para que a obra do Senhor naquele lugar fosse relevante. Deus, Ele deseja atuar em todas as áreas da nossa vida, sejam elas as áreas emocionais, onde nós temos questões emocionais que geram conflitos entre nós. Deus precisa atuar no nosso intelecto para fazer a gente compreender coisas que são coisas espirituais e que só mesmo buscando a orientação divina, estando dentro da igreja, inseridos, ouvindo, assistindo às aulas na escola dominical, a gente à luz das Escrituras Sagradas consiga compreender a importância de termos Cristo habitando no nosso coração de uma maneira plena. É no momento que Cristo encontra esse espaço em todas as áreas da nossa vida, é que a gente consegue compreender aquilo que Paulo está dizendo aqui, essa necessidade de nós estarmos firmes, arraigados aqui, é termos profundidade. Paulo está cunhando um termo da plantação, né? E Paulo também vai falar aqui de um termo da edificação, ou seja, ambos os conceitos aqui querem dizer a mesma coisa. Precisamos estar firmes, fincados, de maneira que a gente não seja conduzido por nenhum outro vento de doutrina, como algumas pessoas. É triste demais ver alguém que um dia levantou as mãos e aceitou Jesus Cristo, hoje não está no cristianismo. É duro demais compreender que a obra de Cristo na cruz, ela não é reconhecida de todas as pessoas, inclusive daqueles que um dia se disseram crentes em Jesus. É difícil compreender por que algumas pessoas ainda se deixam levar por líderes medíocres, irmãos, porque estão compartilhando coisas e fazendo coisas horríveis que não se harmonizam com a Escritura Sagrada. Mas Deus, por meio da sua misericórdia, levanta um homem aqui que vai interceder por esse povo que está ali dentro de uma igreja pequena, mas importante, para que eles estejam firmes na fé e que não sejam conduzidos por nenhum vento de idolatria. Quando nós estamos firmes no Senhor, irmãos, o testemunho da nossa vida é real. As pessoas conseguem ler através dessa lente o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem sido precioso para nós. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, e eu contei há alguns dias, depois que eu falei dentro dessa igreja, de uma pessoa que trabalhou comigo durante 20 anos dentro da empresa, e ela não pôde me conhecer plenamente. Foi necessário ela sair, ela me procurar para um motivo que para ela era importante, para ela entender que o meu coração não estava no dinheiro, mas eu tinha um compromisso social com o Senhor que eu poderia atendê-la. Irmãos, quando ela ouviu isso de mim, ela disse: Ricardo, eu nunca parei para entender, compreender, porque a gente nunca foi tão próximo dentro da igreja, mas hoje eu estou vendo que você é um cristão, através das suas atitudes. Irmãos, eu não faço isso, eu não falo aqui isso para me engrandecer, porque eu sei que Deus tem sido maravilhoso com vocês também, que as pessoas estão vendo esse Deus maravilhoso através da conduta e do comportamento de vocês, do testemunho que vocês têm dado. Irmãos, é tão maravilhoso ver o Evaí restaurado na fé, saber que ele está aí compartilhando essa ação tão maravilhosa e sobrenatural da parte de Deus, que faz com que ele agora fale: olha só o que Deus fez na minha vida. Isso faz com que ele possa ir aos hospitais, ir falar entre a vizinhança, aquilo que Deus está operando no seu coração, através da sua vida. E quantos precisam, irmãos, desse testemunho, de que Cristo de fato tem mudado e transformado o seu coração a ponto de fazer com que eles sejam alvos das pessoas que estão buscando algo, buscando a Deus sem saber onde Deus está. Eu fico comovido com a mensagem do apóstolo Paulo, que nesse momento faz um convite para que esse povo
faz uma oração a Deus para que esse povo seja fortalecido na fé. E no versículo de número 18, ele vai explicar por que essas pessoas elas precisam estar fundamentadas na fé. No versículo 18, Paulo vai dizer, ou melhor, 18, ele vai dizer assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo ora aqui, irmãos, para que o Evangelho, essa mensagem da parte de Deus, que vem compartilhar o mistério de Deus aos homens, de que através da igreja, que Deus, por meio de Jesus Cristo, estava reunindo um povo que não era exclusivo do povo judeu, mas sim os gentios também, em o mesmo lugar, para adorar a Deus. Essa profundidade, esse comprimento, essas medidas que Paulo está dizendo aqui, irmãos, muitas vezes foge da nossa compreensão, mas traz a nossa responsabilidade para que a gente possa, através do Evangelho que tem sido pregado, a gente poder examinar as Escrituras Sagradas para entender com profundidade o plano de Deus. Mas uma coisa é certa aqui, meus irmãos: quando Paulo usa essa palavra compreender, ela tem uma dimensão muito grande do amor de Cristo. Essa palavra é usada e ela significa que esse conhecimento é um conhecimento que não pode ser adquirido através dos livros de romance, através da ciência. Esse conhecimento aqui, ele precisa ser absorvido por meio das Escrituras Sagradas. É por meio das Escrituras Sagradas que nós vamos conhecer o plano de Deus, de enviar o seu Filho, de fazer com que Jesus Cristo fosse o mediador entre Deus e os homens, para salvar pessoas e para atrair pessoas para viver como família da fé, mediante a morte de Cristo na cruz. Só mesmo com Deus, que é revelado pela própria Escritura, que é o Jesus Cristo, é que todos nós hoje fazemos parte dessa igreja. É por meio de Jesus Cristo que nós estamos aqui hoje, aproveitando e desfrutando desses momentos tão extraordinários que o Evangelho, que a palavra de Deus nos traz a compreender. Mas o que Paulo está dizendo aqui também, meus irmãos, é que a nossa mente, ela é uma mente finita demais. Por mais que a gente leia as Escrituras, por mais que a gente tente compreender tudo aquilo que está revelado nela, nós precisamos da ajuda, da ação do Espírito Santo, trazendo o entendimento para que a gente possa compreender o que é ser igreja de verdade, o que é experimentar essa fé. E o que eu vejo aqui nesse texto é que a razão de muitas pessoas hoje estarem perdidas é porque elas não têm experimentado esse amor e esse cuidado que só mesmo o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração. Porque quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, irmãos, que nós erramos, como faremos um exame ainda há pouco, né? Ele nos mostra, irmãos, o quanto nós precisamos voltar a Deus, pedir perdão, nos arrepender pelos nossos erros. E só mesmo compreendendo a dimensão do Evangelho é que Deus pode trazer esse entendimento ao nosso coração. Para o mundo, a palavra do Senhor é loucura, mas para aqueles que foram chamados para viver e experimentar esse amor tão profundo de Deus, a palavra do Senhor é que nos instrui para viver em conformidade com aquilo que Ele espera de nós. Paulo então está dizendo aqui que esses irmãos, eles precisavam da ajuda do Espírito Santo para entender perfeitamente o plano de Deus na sua vida, compreender através das Escrituras Sagradas e serem firmes na fé para experimentar coisas que jamais eles poderiam pensar e imaginar. E o versículo de número 19, Paulo vai dizer que
que eles deveriam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Só mesmo conhecendo, só mesmo com a ajuda do Espírito Santo, que nós podemos conhecer e viver e experimentar a plenitude de Deus. Irmãos, a Escritura Sagrada nos convida nesta manhã a esse desafio como igreja. Nós precisamos compreender aquilo que Deus espera de nós através da Escritura Sagrada. Só mesmo através da Bíblia, o Evangelho, a palavra do Senhor, é que Deus vai operar no nosso coração para que a gente possa viver e experimentar a plenitude de Deus. Sabemos que aqui nesse mundo, irmãos, isso ainda é impossível. Deus está trabalhando no meu e no seu coração, aperfeiçoando a nossa vida, para que um dia a gente esteja à altura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Até lá, nós estaremos ainda errando, falhando, mas Deus está operando na sua igreja, nos levando a conhecer e a experimentar essa coisa tão maravilhosa da parte de Deus que está disponível a todos nós. E Paulo encerra essa mensagem dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A nossa oração, por mais que ela seja bonita, bem colocada, ela nunca vai atingir de maneira plena aquilo que Deus de fato deseja fazer entre nós. Deus, Ele tem expectativas muito maiores do que as nossas próprias expectativas. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que estar reunidos com 20, 30 pessoas já é suficiente para nós. Mas o plano de Deus é atrair um povo que é eleito, que foi chamado na eternidade para servi-lo. E é através da mensagem e da pregação do Evangelho que essas pessoas serão alcançadas. Paulo está dizendo aqui que a nossa mente infinita vai sempre pedir aquém daquilo que Deus de fato quer fazer entre nós. Hoje, Deus nos convida, como o apóstolo Paulo estava convidando essa igreja ao dizer assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. A confissão de Westminster nos traz um grande desafio, porque ela mostra através dos seus escritos dizendo que o fim do homem é glorificar a Deus. E a pergunta que eu faço nessa manhã e quero encerrar com ela é: será que nós temos glorificado a Deus através da nossa vida? Será que através desses 38 anos que nós temos aqui vivido neste lugar, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa fé tem nos movido na direção da glória de Deus? Nós fomos chamados para isso, meus irmãos, e nós glorificamos a Deus quando as vidas elas chegam neste lugar desfaceladas e elas são restauradas pelo amor de Deus. Nós glorificamos a Deus quando as pessoas são curadas. Nós glorificamos a Deus quando uma pessoa passa no concurso, quando ela arruma um trabalho, quando ela assume a responsabilidade dentro de um trabalho, de um ministério. Nós glorificamos a Deus quando as pessoas sobem a esse púlpito para cantar a Deus, para dedicar um tempo para o trabalho da igreja, estar envolvidos, conectados com aquilo que nos traz a este lugar para a glória de Deus. Como nós temos glorificado a Deus? Paulo encerra essa oração dizendo que toda a glória pertence a Ele. Se nós queremos viver e glorificar o nome de Deus, nós precisamos entender essa mensagem e essa oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso. Ela precisa tocar o nosso coração, ela precisa mover a nossa vida, ela precisa fazer parte dos encontros de terça-feira, onde Deus está, onde nós nos reunimos como povo de Deus para orar. Ela precisa fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E quando nós fizermos isso,
nós estaremos louvando e glorificando a Deus. Que Deus continue falando no seu coração, reverendo Padre Carlos. Amém, amados irmãos, louvado seja Deus por esta palavra. Eu quero neste momento convidar os presbíteros que venham à frente, bem como o reverendo Ricardo esteja aqui também conosco.